alunos, vamos dar início agora à nossa unidade 2, na qual nós falaremos inicialmente sobre tipos e funções da avaliação. O conteúdo dessa unidade ficou bastante amplo, por isso eu optei em dividi-la em duas partes. A gente vai conversar agora sobre a parte 1. Aqui na parte 1, a gente vai falar dos tipos de avaliação, do planejamento da avaliação e o que avaliar. Vamos começar falando dos tipos de avaliação, né? Então, essa tipologia, ela se baseia na forma de aplicação da avaliação. Então, de acordo com a forma que a gente escolhe aplicar a avaliação, nós podemos dividi-la em avaliação por propósito, avaliação por momento e avaliação por referencial de análise. Vamos começar aqui falando sobre a avaliação por propósito. A avaliação por propósito, ela está dividida em avaliação diagnóstica, avaliação somativa e avaliação formativa. Reparem que ao lado de cada uma dessas classificações, eu coloquei uma palavra que representa o conceito-chave de cada um desses tipos de avaliação. Então, ao lado da palavra diagnóstica, avaliação do tipo diagnóstica, eu coloquei a palavra detectar. Ao lado da avaliação tipo somativa, eu coloquei a palavra medir. E abaixo da palavra formativa, eu coloquei a palavra acompanhar. Vamos entender melhor. Aqui a gente tem uma charge, né? Uma charge daquele personagem Chico Bento da Turma da Mônica. Essa charge, ela é um exemplo de uma avaliação somativa. Nessa charge, a professora está mantendo um diálogo com o Chico Bento e está falando para ele que ele está cada dia pior, né? Chico, você está cada vez pior. Aí o Chico fala, já sei, tirei 0 de novo. A professora disse, pior, um negativo, né? Então o Chico Bento tirou uma nota aí abaixo do 0. Mas por que a gente diz que aquele exemplo é um exemplo de uma avaliação somativa? Vocês podem perceber aqui no conceito de avaliação somativa que a gente tem nesse slide, que a avaliação somativa, ela classifica, ela seleciona e ela compara desempenhos. A ênfase da avaliação somativa está no resultado final. E aí, se a gente volta para a charge, a gente percebe que o que a professora está valorizando aí, né? Valorizando que eu digo que ela está destacando no feedback que ela está dando para o aluno, é a nota do aluno, que por sinal não foi uma nota boa. Então, a ênfase dela está no resultado final e não no processo que o Chico Bento passou para chegar a essa nota, ok? Mas essa é a avaliação somativa. Nós temos mais 2 conceitos nesse slide. A gente tem o conceito da avaliação diagnóstica, que tem o objetivo de identificar os objetivos, as habilidades, as competências e adequar o aluno a um grupo do seu nível de aprendizagem. Então, a avaliação diagnóstica é um tipo de avaliação que é bem interessante do professor fazer no início de uma disciplina, para ele ter uma noção de em qual nível aquela turma está em relação àqueles conteúdos. Já a avaliação formativa, ela se fundamenta nos processos de aprendizagem. Então, ela acaba sendo um tipo de avaliação muito mais ampla, né? Porque ela se baseia aí em todo o percurso pelo qual aquele aluno, aquela turma passa, né? Antes de fazer a avaliação, ou até mesmo durante o processo avaliativo. Aqui a gente tem uma outra charge, né? Nessa charge, a gente tem o seguinte diálogo. O problema foi a interpretação de texto, Armando. Então, você não soube interpretar a pergunta. E será que o senhor soube interpretar a minha resposta? Então, uma outra charge que também faz a gente refletir em como nós, professores, procedemos nas nossas avaliações. E essa situação que aparece aqui nessa charge, ela poderia ter sido prevenida se o professor tivesse feito uma avaliação diagnóstica antes.
Vocês lembram da avaliação diagnóstica, que tem por objetivo identificar o nível no qual o aluno está, né? Até para o professor ter um parâmetro aí de como que ele vai planejar as aulas, e quais são os conteúdos que ele vai aprofundar mais. Então, se esse professor tivesse feito uma avaliação diagnóstica antes, ele ia saber que esse aluno tem uma dificuldade de interpretação. Então, ele iria trabalhar essa capacidade com o aluno ou iria planejar uma avaliação que estivesse mais adequada ao seu nível. Mas a gente tem também as avaliações por momento, né? As avaliações por momento, elas respondem à pergunta do quando avaliar. E aqui eu destaco para vocês a avaliação acumulativa, que também é conhecida como avaliação final, e a avaliação processual. A avaliação final é a oportunidade do professor tirar um retrato de como está a aprendizagem dos alunos. Tem lugar em momentos específicos de um curso, como, por exemplo, no final do ano letivo, ou pode acontecer também no final de uma semana de aula, no final de um mês de aula, de um bimestre ou de um semestre. Já a avaliação processual é a mais indicada nos documentos oficiais da educação brasileira. E o que é essa avaliação processual? Por que ela é a mais valorizada e é a indicada na nossa legislação? Primeiramente, é um tipo de avaliação que é realizada ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, ela não ocorre em um momento específico, mas ela ocorre ao longo do processo, levando em consideração todas as variáveis presentes nesse processo. A avaliação processual também busca trabalhar com objetivos diversos e utilizar instrumentos diversificados. Isso também é muito importante porque a gente sabe hoje que existem vários tipos de inteligência. Existem alunos que vão aprender melhor lendo textos e assistindo às aulas dos professores. E existem outros tipos de alunos que aprendem melhor se eles escreverem sobre a aula que eles assistiram. Já outros alunos vão aprender melhor se eles apresentarem seminários, se eles precisarem estudar para apresentar para os colegas, né? Então, a gente tem diferentes estilos de aprendizagem. Quando o professor trabalha com objetivos diversos e utiliza um grande número de instrumentos avaliativos, isso aumenta a probabilidade dele conseguir alcançar um número maior de alunos. O outro tipo de avaliação é a avaliação por referencial de análise. A avaliação por referencial de análise, ela subdivide-se em dois tipos, avaliação normativa e avaliação criteriada. A avaliação normativa é a avaliação que segue uma classificação geral. Ela parte de um modelo comum a ser alcançado por todos os avaliados. E a avaliação criteriada, ela trata-se de uma avaliação baseada nos desempenhos individuais dos alunos e não em comparação com os outros alunos. Vamos entender melhor do que a gente está falando. E vocês podem fazer isso prestando atenção nessa figura que está aqui nesse slide. Aqui a gente tem uma seleção de alguns representantes do reino animal. A gente tem aqui um macaco, a gente tem um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. E tem um professor na frente de todos esses animais, né? Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que todos esses animais têm a mesma capacidade, a mesma habilidade para subir uma árvore? Será que quando o professor diz que todos eles vão ter que fazer a mesma coisa, será que esse professor está propondo uma avaliação justa? Então, vamos voltar aqui no nosso slide anterior, né? O mais correto seria uma avaliação criteriada. Uma avaliação que tivesse baseada nos desempenhos individuais dos alunos e não na comparação do desempenho de uns com os outros.
Voltando aqui para a nossa figura, se a tarefa seria, né, a tarefa avaliativa seria subir numa árvore, é lógico que o desempenho do macaco vai ser muito melhor do que o do peixe, ou mesmo do cachorro ou do pinguim. Então, o mais correto seria que o professor propusesse a subida na árvore para o macaco, mas que ele planejasse outras tarefas nas quais os outros também tivessem a oportunidade, né, de refinar as suas habilidades. Né? Aí, no caso do peixe, da foca, do pinguim, poderia ser nadar, né? Para cada um seria utilizado um critério diferente. Mas o que avaliar? Né? O que o professor deve ter em mente quando ele for planejar uma avaliação? A gente tem sempre que saber que o objetivo de uma avaliação depende da finalidade da educação e do conceito de ensino, não somente do professor individualmente, mas da escola como um todo, daquele sistema de ensino como um todo. E a avaliação, ela sempre tem que estar relacionada com o conteúdo que foi efetivamente trabalhado. Então, a avaliação não é momento de um professor fazer pegadinha com seus alunos, né? Eu vou colocar uma questão aqui pegadinha. Não. Uma avaliação justa, uma avaliação bem planejada, ela tem que estar relacionada com o que foi de fato trabalhado. E aí nós temos um grande desafio, que é avaliar de acordo com a concepção de ensino e de aprendizagem que direciona todo o processo educativo. No caminho da avaliação, é importante lembrar que, primeiro, é muito importante o professor avaliar os objetivos que foram propostos. Esses objetivos, eles são dinâmicos, eles são fluidos. Então, mesmo que no início do semestre o professor tenha pensado em alguns objetivos, podem ser que aconteçam intercorrências ao longo do processo e ele precise, né, acrescentar um objetivo a mais ou reelaborar um outro objetivo. Isso sempre pode ser feito porque todo o processo educativo sempre é um processo muito dinâmico. E esses objetivos, eles realmente podem mudar ao longo do trabalho. Isso sempre é um desafio para o professor, porque traz para o professor a questão de uma maior maleabilidade, a necessidade de uma maior maleabilidade no seu planejamento. E as avaliações, elas devem ser condizentes com o trabalho que o professor desenvolveu ao longo daquele período, que pode ter sido um período de 1 mês, 2, um semestre, ou mesmo todo um ano letivo. E o desafio docente é responder a essa pergunta aqui. Que objetivos o professor vai avaliar? Isso é muito importante porque traz para a gente a importância do planejamento da disciplina desde o seu início, desde antes do início da disciplina. Então, antes da gente começar a ministrar uma disciplina, a gente faz um planejamento, a gente faz um plano, a gente pensa em quais conteúdos serão trabalhados em cada uma das unidades, quais avaliações serão feitas em cada uma das unidades. E a disciplina, ela tem os seus objetivos, mas cada unidade específica também tem que ter os seus objetivos específicos. E é em cima desses objetivos que o professor planeja a sua avaliação. Então, que objetivos o professor vai avaliar de fato? Isso é um desafio porque muitas vezes o trabalho do professor está direcionado por objetivos muito amplos. Então, para que a gente consiga aplicar boas avaliações, para que a gente consiga fazer um bom planejamento das nossas avaliações, antes a gente tem que ter conseguido fazer um bom planejamento dos nossos objetivos de ensino. Eu trago aqui um exemplo para vocês, tá? De um objetivo. Então, numa disciplina X, a professora Y pensou em colocar como um objetivo desenvolver a capacidade crítica do educando, né? Qual é o problema desse objetivo aqui? Ele é um objetivo que ele está muito amplo, tá? Ele está muito amplo. Ele abre margem
para julgamentos muito subjetivos da parte do professor para os seus alunos. Então, a avaliação desse objetivo acaba não sendo muito justa por isso, porque ela vai muito baseada em uma interpretação do professor, do que o professor acha que é uma capacidade crítica. Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso pode ser muito perigoso. Ó, eu trago aqui para vocês alguns outros exemplos de objetivos que às vezes a gente encontra nas ementas de alguns cursos, né? Que é o desenvolver pensamento crítico, desenvolver capacidade de apreciar a natureza. Né? A gente não tem nada objetivo aqui nesse objetivo, não é verdade? É uma coisa muito ampla que abre margem para interpretações e para julgamentos que podem se refletir em uma avaliação não muito justa. Os objetivos, eles têm uma forma de serem apresentados que faz com que isso não ocorra, que facilita, inclusive, o trabalho de avaliação do professor. Por exemplo, o objetivo, ele deve poder ser alcançado nos limites da unidade de ensino. Então, se eu estou planejando uma unidade de ensino ali, né, eu planejei uma disciplina, essa disciplina tem 60 horas e está dividida em 3 unidades de ensino de 20 horas. Em cada uma dessas unidades de ensino de 20 horas, eu vou pensar em 1, 2 ou até 3 objetivos para cada uma delas, né? E esses objetivos, eles têm que conseguir, tem que ser possível alcançá-los dentro desse limite de 20 horas. O objetivo, ele também deve ser expresso em termos observáveis, ou seja, ele não deve ser subjetivo. Ele deve relacionar-se com os conteúdos trabalhados em cada uma das unidades, obviamente, e ele deve estar apropriado para o nível de ensino. Então, se eu estou trabalhando com uma turma de ensino fundamental, eu vou pensar os meus objetivos de modo que eles sejam adequados para aquela faixa etária. Da mesma forma, se eu estou planejando uma aula para uma turma de graduação de um curso superior, eu posso até trabalhar o mesmo conteúdo que eu trabalhei no ensino fundamental, mas os meus objetivos, eles vão ser mais complexos, porque eu vou estar num nível de ensino superior. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, algumas sugestões de objetivos que estão bem mais adequados do que os exemplos que eu trouxe anteriormente, né? Então, aqui eu trago primeiro objetivo, reconhecer características de um texto científico. Segundo, identificar os elementos da tabela periódica. Terceiro, diferenciar fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, a gente percebe que esses objetivos, eles estão mais claros que os objetivos anteriores. Se eu tenho como objetivo reconhecer as características de um texto científico, quando eu for corrigir uma prova, né, do meu aluno, eu vou identificar ali nas respostas que ele colocou se ele consegue ou não reconhecer essas características, reconhecer as características desse tipo de texto. Então, isso é um parâmetro objetivo, é um parâmetro justo. A partir desse parâmetro, eu consigo tanto corrigir, né, essas provas, essas avaliações de uma forma mais justa, quanto eu consigo identificar quais são os meus alunos que ainda não conseguiram reconhecer essas características e tentar trabalhar com eles algum tipo de reforço em relação a esse conteúdo. A mesma coisa quando eu penso em identificar os elementos de uma tabela periódica ou diferenciar fontes de energia, né? São objetivos que, de fato, eu consigo avaliar de uma forma que não é tão dependente só da minha interpretação subjetiva, ok? Nas referências dessa videoaula, eu trago 2 outras videoaulas que eu sugiro que vocês assistam para aprofundar os conhecimentos de vocês sobre os assuntos que nós trabalhamos aqui, tá? Mais uma vez, eu desejo bons estudos a todos e me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, ok? Então, obrigada pela atenção.